Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que 44% dos brasileiros acham que o presidente Lula está mais certo na briga com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 29% apoiam a postura do bolsonarismo. A indisposição entre Brasil e Estados Unidos começou depois que Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. A justificativa para a medida, segundo o mandatário estadunidense, seria uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde na justiça brasileira por crimes contra a democracia. Em resposta, o governo Lula sancionou a chamada Lei da Reciprocidade, permitindo retaliações na mesma moeda. Apesar da tensão, no entanto, o governo aposta no diálogo e criou um comitê com empresários para tratar do assunto. O que a pesquisa mostrou também é que entre os bolsonaristas, 74% defendem uma união entre governo e oposição para proteger o Brasil dos impactos da medida dos Estados Unidos. No total, 84% dos brasileiros acham que essa união é o caminho certo. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Da Rádio 2, Milena Abreu. As exportações brasileiras de ovos simplesmente dispararam na primeira metade do ano, o que ajuda a explicar o aumento dos preços, já que as vendas para o exterior fazem sobrar menos mercadoria aqui no Brasil. Foram cerca de 25 mil toneladas, quase 200% a mais que no mesmo período de 2024 e um novo recorde. Com cotações maiores, o faturamento com as exportações aumentou ainda mais, 216%, para cerca de 58 milhões de dólares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Os preços praticados na maior central de abastecimento do país, a CEAGESP, em São Paulo, encerraram o mês de junho em queda. O tombo na média foi de 0,13%. Mas alguns itens tiveram redução bem acima disso. Destaque, por exemplo, para cebola nacional e batata lavada, ambas com tombos acima de 12%, puxados pelo avanço da colheita e o aumento da oferta. Nos dois casos, a entrada de mercadoria na CEAGESP aumentou quase 30%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Serviços, a CNS, mostrou que o setor de serviços é hoje o maior empregador formal do país. O setor responde por 57% das vagas com carteira assinada no Brasil. Em números brutos, são mais de 31 milhões
680 mil postos de trabalho. Ainda de acordo com o levantamento, que foi realizado com base em dados do Ministério do Trabalho e do INSS, os serviços privados, sem considerar as empresas de prestação de serviços financeiros como bancos e seguradoras, respondem atualmente por mais de 15 milhões e 700 mil empregos formais e geraram 682 mil novas vagas entre janeiro e maio deste ano. Destaque também para o salário médio no setor, que foi de R$ 4.153,78 no primeiro trimestre do ano, quase 15% acima da média da economia como um todo. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço da soja se manteve firme nos últimos dias, com a saca vendida em torno de R$ 136 em Paranaguá, aponta balanço do CPEA. Isso mesmo com informações sobre o clima favorável ao cultivo do grão nos Estados Unidos e a confirmação de uma safra recorde aqui no Brasil. Acontece que a alta do dólar, por exemplo, ajuda a puxar as cotações para cima, assim como as tensões entre os norte-americanos e países que são importantes produtores do grão. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Uma medida provisória assinada esta semana acabou com a taxa de R$ 52 cobrada na verificação dos taxímetros, tanto na hora da compra do equipamento quanto nas revisões obrigatórias. De acordo com cálculos do governo, a mudança vai gerar uma economia de cerca de R$ 9 milhões por ano para os 300 mil taxistas do país. Além disso, a verificação dos taxímetros, que antes era anual, agora passa a ser feita a cada 2 anos. A decisão foi tomada com base em estudos que apontaram um baixo índice de problemas nos equipamentos. Vale lembrar que o uso de taxímetros é obrigatório em táxis que rodam em municípios com mais de 50 mil habitantes. A verificação metrológica é exigida por lei e realizada pelo Inmetro. Como se trata de uma medida provisória, as novas regras já estão em vigor. No entanto, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias para virar lei. Caso contrário, perde a validade. O objetivo, segundo as autoridades, é simplificar processos, reduzir custos e valorizar a categoria dos taxistas. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Dia Mundial da Liberdade de Pensamento, celebrado esta semana, no último dia 14 de julho, é uma data para lembrar que expressar ideias livremente no Brasil é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, mas também é um convite a refletir sobre os limites dessa liberdade, especialmente diante da propagação de discursos de ódio e da desinformação nas redes sociais. Para o presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Sica, o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade é essencial para proteger não só o direito individual, mas também a convivência social e a dignidade de todos. Então, a liberdade de pensamento é aquela que contém a liberdade de expressão, que é a parte essencial da construção da nossa sociedade, de uma sociedade livre, que deve ser usada para garantir que cada um possa se expressar livremente e que deve ser usada também como limite para discursos de ódio e preconceitos disfarçados de liberdade. Um marco recente nesse debate foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que isentava as plataformas digitais de responsabilidade sobre conteúdos publicados por terceiros, salvo por ordem judicial. Sica avalia que foi uma decisão acertada. Esse julgamento do Supremo demonstrou a importância da gente avançar e atualizar as questões que envolvem tecnologia e liberdade de expressão. Isso muda muito a nossa noção de liberdade de expressão. As plataformas, as mídias sociais, elas precisam ser encaradas como meios de comunicação e serem responsabilizadas pelo conteúdo que está lá ofendendo pessoas, ofendendo reputação, destruindo às vezes reputação. Então, essa medida,
né, de atribuir responsabilidades na internet é uma maneira de preservar a dignidade das pessoas. E a gente precisa entender que no Brasil não houve lei, não houve mais legislação, o Congresso está parado muitos anos com a disciplina de mídias sociais e o Supremo Tribunal Federal acabou avançando diante da paralisia do Congresso Nacional, e a gente pode ter ainda uma segunda discussão sobre isso agora no Congresso Nacional. Mas o Supremo agora deu parâmetros que devem ser seguidos. Leonardo Sica garante que a OAB tem atuado para defender a liberdade de pensamento e, ao mesmo tempo, impedir retrocessos legislativos. Segundo ele, a ordem faz a interlocução com o Congresso e com o poder público e propõe debates constantes sobre a regulação digital. Recentemente, por exemplo, a OAB São Paulo realizou uma audiência pública sobre regulação nas redes sociais e plataformas digitais. O evento contou com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Avança na Câmara a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O projeto foi aprovado na comissão especial que analisa o tema e deve ser votado pelo plenário em agosto. Depois, segue para o Senado. Ministro da Fazenda espera uma decisão rápida do STF sobre o impasse entre o governo federal e o legislativo a respeito das medidas que aumentam alíquotas do IOF. Na avaliação de Fernando Haddad, 90% do decreto do governo é incontroverso. Nova variante da Covid-19 circula no Rio de Janeiro. Já foram identificados 46 casos, mas todos considerados leves, sem necessidade de internação. Duelo de Atléticos fecha os jogos de ida dos playoffs da Sul-Americana nesta quinta. O colombiano Bucamaranga recebe o Mineiro às 9h30. Já pela rodada 14 do Brasileirão, o Fluminense pega o Cruzeiro às 7h30 no Maracanã. Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quinta-feira, 17 de julho de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. A Barbie vai ganhar uma versão com inteligência artificial. A nova boneca, desenvolvida pela Mattel em parceria com a OpenAI, deve chegar ao mercado até o fim de 2025 e promete transformar o jeito como as crianças brincam. A ideia é unir tecnologia, diversão e aprendizado de um jeito seguro e interativo. A boneca será capaz de conversar com a criança, contar histórias, ensinar conceitos básicos de matemática e linguagem e até ajudar a lidar com sentimentos como ansiedade e frustração. Tudo isso com uma linguagem adaptada à idade e um aplicativo que permite aos pais controlar e acompanhar o uso. Além da Barbie, a Mattel pretende aplicar a mesma tecnologia a outras marcas como Hot Wheels e Uno. A empresa aposta que essa nova geração de brinquedos pode competir com o tempo que as crianças passam nas telas, oferecendo uma experiência física e digital ao mesmo tempo. A aparência da boneca será mantida, com a tecnologia integrada de forma discreta. O objetivo é criar um brinquedo que evolui junto com a criança e conquista também a confiança dos pais. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Chegando mais um Radar Esportivo nesta quinta-feira. As últimas notícias do esporte você confere comigo, Kleber Salles. E hoje, quinta-feira, 17 de julho de 2025, olha, a Comebol divulgou uma mudança que vai mexer nas dinâmicas da partida em competições da entidade. A partir de agora, a consulta dos árbitros ao VAR não será mais ao lado do banco de reservas. O aparelho será posicionado do lado oposto para que os árbitros tenham mais tranquilidade para tomar as decisões. Com a mudança da área de revisão de arbitragem, a RAA, abre aspas, buscamos proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe de arbitragem para que possam tomar suas decisões com a maior serenidade e imparcialidade em conformidade com as regras claras. Uma das políticas mais importantes da Comebol, fecha aspas, declarou Henrique Cáceres, presidente do Comitê de Árbitros da entidade. Os testes para efetivar a mudança foram feitos na última terça-feira em 3 jogos dos playoffs da Copa Sul-Americana. Central Córdoba 0, Cerro Largo 0, Bahia e América de Cali, o empate em 0-0, Independiente del Valle 4-0 em cima do Vasco, Foram esses jogos aí que já foi em que foram feitos os testes do novo local aí do VAR, O VAR, inclusive, já havia sido utilizado no lado oposto ao banco de reservas no Campeonato Carioca de 2025. Na noite de ontem, tivemos também a novidade em outros jogos da Sul-Americana, As partidas aí de Alianza Lima e Grêmio. Hoje o duelo entre Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro também terá o VAR posicionado da nova maneira. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A quinta-feira será marcada por instabilidades espalhadas por praticamente todo o litoral da região nordeste do Brasil. A chuva deve ocorrer de forma persistente ao longo do dia em grande parte da faixa litorânea, com exceção dos estados do Ceará, onde o sol predomina, e do Piauí, que registra chuva apenas no período da manhã em áreas costeiras. Do Rio Grande do Norte à Bahia, passando por Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, a previsão é de céu encoberto e chuva contínua durante todo o dia nas áreas litorâneas. Capitais como Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador devem registrar volumes expressivos de precipitação, com risco de alagamentos em áreas urbanas e temperaturas mais amenas. No litoral do Piauí, a chuva ocorre apenas pela manhã, com possibilidade de pancadas isoladas e céu nublado nas primeiras horas do dia. À tarde, o tempo se firma e o sol volta a aparecer. Já no Ceará, o tempo se mantém estável durante todo o dia, inclusive na faixa litorânea, com céu parcialmente nublado e sol predominante. Nas demais áreas da região, incluindo o interior da Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe e Alagoas, o tempo firme predomina. O sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas seguem em elevação, com baixa umidade relativa do ar no período da tarde, especialmente em áreas mais afastadas do litoral. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 20 graus em Salvador, já a máxima será de 35 em Teresina. A umidade relativa do ar na região varia entre 45% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A quinta-feira será marcada por variações climáticas típicas da região norte do Brasil. Enquanto os estados da porção sul seguem com tempo seco e baixa umidade do ar, áreas mais ao norte continuam sob influência de instabilidades. No Pará, a previsão é de chuva restrita às regiões norte e de fronteira com Amazonas, Amapá e Rondônia. Nessas áreas, a instabilidade persiste ao longo do dia, com pancadas isoladas e possibilidade de trovoadas.
No restante do estado, o tempo permanece firme, com sol e temperaturas em elevação. No Amapá, o dia começa com céu parcialmente nublado e sensação de abafamento, sobretudo em Macapá. As pancadas isoladas continuam ocorrendo em diferentes momentos do dia, especialmente nas áreas próximas ao litoral. No Amazonas e em Roraima, a instabilidade atmosférica permanece. O céu fica nublado nas capitais Manaus e Boa Vista, com chuvas frequentes e risco de acumulados expressivos, o que pode gerar alagamentos pontuais em áreas urbanas. Nos estados do Acre, Rondônia e Tocantins, o tempo segue firme, o sol predomina com poucas nuvens e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar tende a cair durante a noite, principalmente em áreas do interior, exigindo cuidados com a hidratação e exposição solar. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 19 graus em Rio Branco, já a máxima será de 34 em Porto Velho. A umidade relativa do ar na região varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Aquele salgadinho, refrigerante ou embutido do dia a dia pode parecer inofensivo, mas um estudo da USP mostra que o consumo de ultraprocessados está diretamente ligado ao aumento no risco de depressão. Publicado em uma das revistas científicas mais importantes do mundo da nutrição, o estudo acompanhou milhares de brasileiros ao longo de 8 anos e revelou que quem consumia mais ultraprocessados tinha até 30% mais chance de desenvolver o primeiro episódio de depressão. Segundo a pesquisadora Naomi Ferreira, isso acontece porque esses alimentos têm poucos nutrientes e podem afetar a saúde intestinal, o que, por incrível que pareça, também impacta o cérebro. A conexão entre intestino e mente é real e poderosa. Alterações na microbiota intestinal influenciam neurotransmissores e aumentam os processos inflamatórios, afetando diretamente o humor. Ou seja, cuidar da alimentação é também cuidar da saúde emocional. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Nesta quinta-feira, fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o ambiente no Corinthians segue turbulento após membros da torcida organizada Gaviões da Fiel irem ao CT do clube na última terça para cobrar jogadores, diretoria e o técnico Dorival Júnior antes da viagem da delegação para enfrentar o Ceará, né? A organizada também pressionou o executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente em exercício Osmar Stabile, prometendo protestos no Parque São Jorge contra a atual e antigas gestões. Em nota, Gaviões direcionou críticas ao atacante Memphis Depay, ausente por suspensão, cobrando definição sobre seu compromisso com o clube. A tensão se agravou após a derrota para o Red Bull Bragantino na última rodada, com vaias e xingamentos da torcida. Rapaz, complicado aí a situação do Corinthians junto à torcida, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, chegando nesta quinta, hoje 17 de julho de 2025. A pergunta é da Priscila Moura de Porto Velho. Ela diz o seguinte: fui renovar o plano da minha TV por assinatura e eles embutiram um canal que eu não queria, com cobrança. É legal? Ela está perguntando aqui, né? Obrigado pela sua participação, Priscila. Isso é venda casada, né? Prática proibida pelo artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Você não é obrigado a aceitar produtos ou serviços adicionais, viu? Exija a retirada do serviço e o estorno dos valores cobrados, tá bom? Obrigado, minha amiga, pela sua participação. E você, ouvinte, pode ficar atento, porque a qualquer momento nós estaremos de volta com mais uma edição aqui do Hora do Consumidor, esclarecendo as suas dúvidas. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber.
Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Todo mundo na sintonia curtindo a nossa programação. Chegando por aqui, as dicas de finança. E aí, vai viajar? A gente sempre recebe essa pergunta. Quero viajar ano que vem. Onde eu invisto para viajar melhor? E aí, vamos nessa, né? Essa é uma perguntinha que a gente sempre ouve muito aí nas rodinhas, aqui na programação, enfim. Principalmente, né, depois de passar pela essa experiência da pandemia, as pessoas querem viver mais a vida. Então, vamos lá. Pode ser que alguns de vocês aí do outro lado estejam juntando dinheiro para viajar em algum momento, mesmo que ainda não saibamos exatamente quando vai ser possível aí, né, de acordo com as finanças de cada um. Bom, como investir um dinheiro que a gente pretende usar daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? No mundo dos investimentos, 2 anos ainda são curto prazo. Nesse caso, ainda falando de uma viagem, a gente não tem nem certeza exatamente de quando ela vai acontecer, né? Então, pode ser que a gente consiga viajar daqui a mais ou menos 2 anos. Aí você vai ter que fazer aquela preparação que a gente conhece. Colocar tudo no papel, saber para onde vai o dinheiro, o que você vai guardar, enfim. Vamos lá. Bom, com todas essas características, curto prazo, pouca clareza e quando exatamente o dinheiro vai ser usado e necessidade de liquidez, facilidade para resgatar esse dinheiro no caso, os investimentos que fazem sentido para esse objetivo são os mesmos que fazem sentido para reserva de emergência. Você pode investir no Tesouro Selic, que é uma conta digital que rende 100% do CDI, CDB indexado ao CDI com liquidez diária ou então fundos DI. Podem até poupar no site, né, de alguma corretora. Praticamente nem tem CDBs aí com vencimento para daqui a 1 ano. Não tem nenhum tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA com vencimento para daqui a 1 ou 2 anos, pensando então em buscar uma rentabilidade maior do que a Selic. Então é isso, investimentos para curto prazo é aquele que você vai usar quando for para uma reserva de emergência, tipo uma reserva de emergência, tá bom? Aquele investimento que você pode tirar em curtíssimo prazo. Dicas de economia. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Sabe aquele momento em que você encontra o lugar ideal para viver ou investir? Pois é, o seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho. As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 84-99974-5130. 84-99974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine, seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer
o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A quinta-feira será de instabilidade generalizada na região sul do Brasil. A formação de áreas de baixa pressão e o avanço de umidade favorecem o retorno da chuva nos 3 estados, com precipitações distribuídas ao longo do dia. No Rio Grande do Sul, o tempo muda e a previsão de céu nublado com chuvas persistentes em todas as regiões, especialmente entre a madrugada e a tarde. As temperaturas seguem mais amenas devido à nebulosidade e ausência de sol, principalmente no centro-sul e na faixa leste do estado. Em Santa Catarina, a quinta-feira será de céu encoberto e chuva ao longo do dia. No oeste catarinense, as chuvas podem ocorrer com intensidade moderada, intercaladas com períodos de garoa. No Paraná, o dia também será de instabilidade generalizada, com céu nublado e pancadas de chuva desde as primeiras horas do dia. A chuva atinge desde o litoral até o interior, incluindo a capital, Curitiba. A combinação entre nebulosidade e umidade mantém as temperaturas mais baixas durante todo o período. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 5 graus em Curitiba, já a máxima será de 22 graus em Florianópolis. A umidade relativa do ar na região varia entre 60% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. E Corneiva, o tempo e a temperatura.
Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A quinta-feira será marcada por estabilidade em toda a região sudeste do Brasil. Não há previsão de chuva para nenhum dos 4 estados e o sol predomina na maior parte do dia, com variação de nuvens em algumas áreas, especialmente ao sul de São Paulo. No Espírito Santo, o tempo firme continua predominando, com o céu entre parcialmente nublado e ensolarado. As temperaturas sobem gradualmente e não há expectativa de instabilidades. Em Minas Gerais, o cenário também é de tempo estável. O céu permanece claro a parcialmente nublado em grande parte do estado, com manhãs mais amenas e temperaturas em elevação à tarde. No estado de São Paulo, o sol predomina em todas as regiões, incluindo o litoral. No entanto, áreas ao sul do estado terão maior presença de nuvens ao longo do dia. Apesar disso, não há previsão de chuva. No interior paulista, o tempo segue seco e quente, com umidade relativa do ar podendo ficar abaixo dos 30% no período da tarde. No Rio de Janeiro, o dia será de céu limpo a parcialmente nublado, com tempo firme e temperaturas em elevação, trazendo sensação de calor em várias áreas do estado. Entre as capitais, a menor temperatura será registrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, com mínima de 10 graus. A máxima deve chegar a 27 em Vitória e Belo Horizonte. A umidade relativa do ar na região varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A quinta-feira será marcada por tempo seco e ensolarado na maior parte da região centro-oeste do Brasil. No entanto, Mato Grosso do Sul terá exceção à regra, com previsão de chuva nas primeiras horas da manhã e retorno das instabilidades à noite. No Distrito Federal e em Goiás, o tempo segue firme, com céu claro desde o amanhecer e temperaturas em gradativa elevação ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanece baixa, principalmente durante a tarde, o que exige atenção com a hidratação e exposição ao sol. A umidade relativa do ar permanece baixa, principalmente durante a tarde, o que exige atenção com hidratação e exposição ao sol. Em Mato Grosso, o cenário também é de estabilidade. A presença de poucas nuvens no céu não altera o predomínio do sol e não há indicativos de instabilidade. O tempo seco continua sendo destaque no interior do estado. Já em Mato Grosso do Sul, o dia será marcado por variações nas condições do tempo. Pancadas de chuva são esperadas logo nas primeiras horas da manhã em diferentes regiões do estado. Após um período de tempo mais firme durante a tarde, as instabilidades retornam no fim do dia, com possibilidade de chuvas isoladas à noite, especialmente nas áreas sul e oeste do estado. Entre as capitais, a menor temperatura é prevista para Brasília, com mínima de 11 graus. Já em Cuiabá e Campo Grande, a máxima pode alcançar os 30. A umidade relativa do ar na região varia entre 18% e 60%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quinta-feira. E a pergunta é do Bruno Farias, de São Luís. Ele diz o seguinte: fui cobrado por um seguro que nem sabia que estava ativado na fatura do meu cartão. Posso pedir cancelamento? Obrigado pela sua participação, viu, Bruno? Você pode e deve. Segundo o artigo 39, inciso 3º do CDC, é proibido enviar ou cobrar produtos ou serviços não solicitados. Exija o cancelamento imediato e reembolso do valor pago. Tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela sua participação. Esse foi o Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do café arábica subiu 0,07% e a saca de 60 quilos é negociada por R$ 1.785,02 na cidade de São Paulo, segundo dados do CPEA. Já o café robusta apresentou redução de 0,81%, negociado a R$ 1.006,39. O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos apresenta alta de 0,33%, cotada a R$ 117,32. Em Santos, a cotação média sem impostos registra alta de 0,96%, com o valor da saca em R$ 127,85. A saca de 60 quilos do milho é vendida a R$ 62,78, com alta de 0,08%. Os dados são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo.
Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Estão abertas até sexta-feira, 18 de julho, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para o segundo semestre deste ano. O Ministério da Educação, MEC, publicou por meio da Secretaria de Educação Superior o edital com os prazos e requisitos que o candidato deverá atender. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal Acesso Único com o login do Governo Federal, gov.br. Serão ofertadas 74.500 vagas em 18.479 cursos de 1.215 instituições privadas de ensino superior. O interessado pode selecionar até 3 opções de cursos por ordem de preferência. O resultado da pré-seleção será publicado no dia 29 de julho. Os interessados podem conferir o cronograma completo no site do FIES. Pode participar o candidato que fez o Enem a partir de 2010, obteve médias iguais ou superiores a 450 pontos e não zerou a redação, além de possuir renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. Aqueles que não quitaram um financiamento anterior pelo FIES ou Programa Crédito Educativo ou estão utilizando o financiamento não poderão participar deste edital. Tanto o FIES quanto o FIES Social oferecem reservas de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e para portadores de deficiência. O FIES Social, destinado a atender estudantes de baixa renda, reserva 50% do total das vagas para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, hoje R$ 759. O FIES é um programa do MEC que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. Reportagem Mariana Nunes. Os municípios brasileiros partilham no dia 18 de julho o valor da segunda parcela de julho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O recurso a ser transferido pela União aos cofres municipais ultrapassa 2,3 bilhões de reais. O montante é 21% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os municípios receberam 1,8 bilhão de reais. O especialista em orçamento público César Lima destaca que a segunda parcela de julho é ainda 35% menor do que o decêndio anterior, cenário esperado para parcelas intermediárias. César Lima avalia que o valor demonstra uma fase positiva para as prefeituras. No entanto, ele enfatiza que é preciso esperar os próximos decêndios para compreender se será tendência ao longo deste ano. Indica aí uma melhora do cenário econômico que se reflete nos valores do FPM. Então vem aí uma parcela com um resultado expressivo em relação ao ano passado, vem confirmando aí uma boa fase para os municípios em relação ao FPM esse ano e vamos aguardar que isso aí se mantenha até o final do ano. Entre os estados, São Paulo recebe a maior parcela, com mais de 293 milhões de reais, parcela que será dividida entre municípios como Campinas, Diadema e Itapetininga, por exemplo. Em seguida, aparece Minas Gerais, com um montante acima de 291,8 milhões, que será destinado a cidades como Araguari, Betim e Governador Valadares, por exemplo. Outra unidade da federação que conta com um dos maiores valores é a Bahia, com um total de 190,7 milhões de reais. No estado baiano, entre os municípios que recebem valores do FPM estão Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista. O FPM é considerado a principal fonte de receita de cerca de 80% dos municípios do país. O repasse está previsto na Constituição Federal e corresponde a 22,5% do que a União arrecada com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados. A quantia recebida pelos municípios varia de acordo com o número de habitantes e, ano a ano, passa por uma atualização com base em dados divulgados pelo IBGE. Reportagem Bianca Mingotti. A
A comissão especial que analisará a proposta de emenda à Constituição da PEC da Segurança Pública será formada após o recesso parlamentar, que começa na sexta-feira, 18, e vai até 31 de julho. A matéria teve sua admissibilidade aprovada na terça-feira, dia 15, pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, CCJC. Uma emenda retirou a palavra exclusiva de um dispositivo que previa que a Polícia Viária Federal, que deverá substituir a Polícia Rodoviária Federal, não exercerá funções inerentes às polícias judiciárias, nem procederá à apuração de infrações penais, cuja competência será exclusiva da Polícia Federal e das polícias civis. Em entrevista, após a aprovação da admissibilidade da matéria na CCJC, o relator da PEC na CCJC, deputado Mendonça Filho, União de Pernambuco, destacou que a discussão em torno do texto da proposta será intensificada na comissão especial. E aí eu espero que na comissão especial a gente possa ampliar ainda mais o debate, porque o debate na comissão de justiça ele é limitado à constitucionalidade e à admissibilidade. Na comissão especial, o debate ele é aberto. Aí a gente pode discutir a audiência de custódia, eu sei que é uma coisa que também é muito própria da legislação infraconstitucional, mas a gente pode ditar normas gerais com relação ao tema, a gente pode discutir ciclo completo. O Brasil registrou em 2023 a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. Foram 45.747 mortes, o equivalente a 21,2 casos por 100 mil habitantes. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2025, divulgado em maio de 2025 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP. Em relação a 2022, a redução foi de 2,3%. De Brasília, Ana Catarina Lima. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre os sinais específicos de problemas nas articulações. A médica reumatologista, doutora Emily Neves, nos fala o que as articulações dizem sobre o seu corpo. Olá, ouvintes! Hoje vamos explorar alguns sinais específicos que suas articulações podem estar enviando sobre sua saúde. Primeiro, dor e inchaço no dedão do pé. Esses sintomas podem indicar uma crise de gota, causada pelo acúmulo de ácido úrico no corpo. Procure assistência médica se experimentar esses sintomas intensos e repentinos. Segundo, dedos em baqueta de bateria. Se seus dedos da mão assumirem formatos semelhantes às baquetas de bateria, pode ser um sinal de problemas cardíacos ou pulmonares, devido à menor oxigenação do sangue. Terceiro, dor nas articulações dos dedos. A dor das articulações dos dedos, especialmente durante atividades como torcer panos, pode indicar artrose, um desgaste das estruturas internas da junta. Fique atento a esses sinais e não hesite em procurar orientação médica para um diagnóstico preciso. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Mantenha as regras da casa. Mesmo que seu pet tenha sido treinado por um profissional especializado, é importante que você sempre reforce as regras dentro de casa. Os ensinamentos devem ser reforçados durante toda a vida do seu cãozinho. E todos os que têm relacionamento com ele devem manter a mesma postura. Quando uma pessoa de sua família permite que ele quebre regras, enquanto outra corrige seu comportamento, ele não vai saber exatamente o que fazer. No momento em que todos tomam a mesma atitude, ele vai entender como deve se comportar. Você ouviu Mundo Pet. Saúde é coisa séria.
Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Segundo reportagem da revista Veja Saúde, a ideia de que pobre não tem depressão já foi desacreditada faz tempo. Mas será que programas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo, melhoram os índices de saúde mental entre crianças e adolescentes mais vulneráveis socialmente? Uma pesquisa liderada pela London School of Economics na Inglaterra fez uma análise a respeito com países da África e da América Latina. Embora em nações como o México o impacto desse tipo de iniciativa tenha sido positivo, porque lá a taxa de adolescentes com ansiedade caiu, o mesmo efeito não foi observado aqui no Brasil. Segundo o estudo, cujo braço nacional ficou a cargo da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, ainda que o Bolsa Família tenha sido fundamental para amparar pessoas em situação de pobreza, sobretudo no aspecto alimentar, não houve uma recuperação direta em questões comportamentais e emocionais, algo que pode e deve ser mais bem trabalhado pelo governo. Então, gente, melhora na renda nem sempre se traduz em saúde mental. Para saber mais sobre o assunto, entra lá no site da Veja Saúde. Dicas de saúde. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Sete horas e 51 minutos, 7h51, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo este dia 17 de julho, ano de 2025, quinta-feira. Agradecer o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil e do mundo. Vamos com as informações do jornal Tribuna do Norte na manhã desta quinta-feira. Gestão do Hospital Veterinário de Natal é transferida para a Semurb. A gestão do Hospital Veterinário foi repassada para a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da capital, Semurb. A mudança foi publicada no Diário Oficial do município da última segunda-feira, dia 15. A unidade foi inaugurada em setembro do ano passado sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Localizada no bairro da Ribeira, na zona leste da cidade, o hospital realiza aproximadamente 700 consultas por mês, entre procedimentos de clínica médica geral e cirúrgica. De acordo com a publicação do Diário Oficial do município, a medida faz parte da revisão do Plano Plurianual 2022-2025, com base em justificativas da Secretaria Municipal de Saúde, que propôs o remanejamento da gestão para a Semurb, considerando que a administração desse equipamento não compete ao setor da saúde. Além disso, a justificativa da Secretaria destaca que a manutenção do hospital veterinário impacta os recursos destinados à saúde humana, o que contraria as disposições da Lei Complementar de número 141/2012, que é o dispositivo que estabelece critérios para que a União, Distrito Federal, Estados e municípios façam o rateio dos recursos transferidos à saúde. PEC dos precatórios dá alívio de 6 bilhões de reais para municípios do RN. A proposta da emenda à Constituição Federal aprovada no Congresso Nacional vai permitir parcelamento de débitos de precatórios da Previdência Social aos municípios brasileiros e vai proporcionar uma economia de recursos e desvinculação de receitas de 6 bilhões de reais aos cofres de 167 prefeituras potiguares, estima a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURNE. Caíque de Lagoa Nova sofre com abandono e danos estruturais. Ponto de partida na trajetória de grandes nomes do esporte potiguar, o Centro de Atenção Integrada à Criança, Caíque de Lagoa Nova e Natal, vive um contraste doloroso.
O espaço inaugurado em 1994 como um centro modelo de práticas esportivas, sociais e educacionais, hoje está bastante danificado, com quadras interditas, mato alto, infiltrações e piso esburacado. De acordo com a Subsecretaria Estadual de Esporte e Lazer, um projeto de reforma está previsto para ser iniciado ainda este ano, com orçamento de mais de 20 milhões de reais. Enquanto a execução não sai do papel, os atletas lidam com as adversidades. E haja adversidades, hein? É o retrato fiel da administração não só em Natal, no Rio Grande do Norte, mas também em tantas outras capitais. Em Natal, para essas coisas, lidera, né? O descontentamento humano, principalmente, e a insatisfação da população, que com certeza contribui com seus impostos dia após dia e de forma obrigatória. Ninguém foge dessa situação. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. O tempo para hoje é de muitas nuvens o dia inteiro, com aberturas de sol. A mínima para hoje 22 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 68 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 22 graus centígrados. Tá inclusive um ventinho gostoso, né? Tá um clima ameno aí. E atenção para a Tábua de Marés, hoje quinta-feira, 17 de julho de 2025, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h32 e o pôr do sol será às 17 horas e 21 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 2h30 e a seguinte baixa-mar será às 14 horas e 55 minutos. A primeira pré-mar será logo mais às 8h48 e a seguinte pré-mar às 21h13. O nível da água está subindo neste momento, a pré-mar será dentro de 2 horas e 48 minutos. Teremos 11 horas e 49 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 27 minutos. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcelo Dantas. Bom dia, ouvintes internados que estão ligadinhos e conectados neste exato momento no Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, para mais uma vez trazermos notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Hoje, inicialmente, vamos falar do ABC, a diretoria alvinegra com o objetivo de reforçar a equipe para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, está no mercado visando trazer novas contratações. Já foi anunciado o retorno do zagueiro Richardson, aquele mesmo que passou pelo próprio ABC e também pelo América, para reforçar a equipe do ABC. Além de Richardson, a diretoria alvinegra também pretende trazer de volta o Judson, o volante que já atuou pelo América e estava no futebol dos Estados Unidos. Com a vitória diante da equipe da Tombense no final de semana, o ABC agora soma 14 pontos e está na 14ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O próximo compromisso ocorrerá no domingo, no estádio Arena das Dunas, diante da equipe do Maringá. Exatamente, o jogo será no Arena das Dunas, já que a diretoria resolveu mudar o mando de campo a pedido dos atletas, já que os mesmos disseram que o gramado da Arena é melhor do que o estádio Frasqueirão. Então, no próximo final de semana, domingo, ABC e Maringá no estádio Arena das Dunas. Vamos falar do América. O América intensifica preparativos para o compromisso importantíssimo do próximo final de semana, sábado, lá na cidade de Campina Grande, diante da equipe do 13. A equipe americana atualmente está na 3ª posição do grupo A3 da Série D, com 21 pontos ganhos, e precisa vencer para que possa continuar lutando para terminar esta fase na primeira ou na segunda colocação do grupo A3. Ainda não se sabe se o atleta Salatiel poderá voltar à equipe titular do América. Salatiel sofreu uma contusão no treino preparativo para o confronto contra o Santa Cruz Pernambucano, lá no CT americano. E após este treino, o atleta ainda não retornou à equipe titular do América e poderá voltar sim diante da equipe do 13 lá na Paraíba, mas ainda é uma incógnita, uma dúvida total. O departamento médico só deverá liberar o atleta na sexta-feira, antes do último treino, que ocorrerá lá na cidade de
Campina Grande e o Santa Cruz de Natal. Santa Cruz de Natal terá um compromisso decisivo no próximo final de semana na cidade de Goianinha, diante da equipe do Ferroviário. Após o empate contra o Santa Cruz Pernambucano, o nosso Santinha está na 6ª posição do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol com 14 pontos ganhos. Precisa vencer o Ferroviário, já que é um jogo de confronto direto. As duas equipes têm a mesma pontuação, porém o Ferroviário está na 5ª colocação devido aos critérios de desempate. Caso o Santa Cruz consiga obter uma vitória, só dependerá de si para chegar à 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Alecrim intensifica preparativos para o início da Série B do Campeonato Potiguar. A sede do Alecrim será na cidade de Eloy de Souza. Neste ano, a Série B do Campeonato Estadual terá participação, além do Alecrim, do Baraunas e do Força Luz, equipes que foram rebaixadas no campeonato deste ano. Mas, devido ao regulamento, poderão disputar a 2ª divisão e tentar subir para a 1ª divisão do Campeonato Estadual em 2026. Você sabia, torcedor alecrinense, que o Alecrim teve um vice-presidente do Brasil que atuou pela sua equipe? Exatamente, foi o presidente Café Filho, que assumiu a presidência do Brasil após a morte de Getúlio Vargas. Café Filho foi goleiro do Alecrim. Então, o Alecrim já teve um vice-presidente da República que atuou na sua equipe, no caso, o presidente Café Filho. Ficamos por aqui, meu caro Marcílio Dantas, mas prometemos voltar amanhã, sexta-feira, trazendo mais informações do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Mas antes, quero mandar um abraço para aqueles ouvintes que estão ligadinhos e conectados, tomando aquele cafezinho gostoso aqui no Jornal da Maricampo. O meu amigo Moab, a minha amiga professora Carol Soares, lá no CME Raquel Figueira, a minha amiga Jaqueline, lá no nosso da apresentação, o Gildo Xavier Damasceno está indo para o trabalho, escutando o Jornal da Maricampo, o Gutenberg Xavier Damasceno, mais conhecido como Beguinha, torcedor do ABC, também ouvinte assíduo do Jornal da Maricampo, o Seu Guedes, torcedor do Alecrim, titular do Kid da Construção, aguardando a participação do Alecrim na Série B do Campeonato Estadual, entre outros. São vários e vários ouvintes que neste exato momento estão ligadinhos e conectados aqui no Jornal da Maricampo. Ficamos por aqui, Marcílio, mas prometemos voltar amanhã, sexta-feira, trazendo tudinho mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, com notícia do futebol do RN para o Jornal da Maricampo. Bom dia, fique com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição,
Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também, nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. Tomando cafezinho conosco nesta manhã e não pode faltar Aníbal Luiz, o homem do futebol do RN da Maricampo. Por sinal, está fazendo o maior sucesso. Muito obrigado, Aníbal, por sua participação. Otávio Lamartine Ceissa, também a Valéria Ferreira, o Guedes Gunter Goretti, Elizabeth lá em Maqueibolândia, também nossa audiência. Acompanhando o nosso Jornal G, lá em Lajes Pintadas. A nossa querida Luzia Félix em Santa Maria. A Luciana em São Gonçalo do Amarante. Luísa lá em Ceará-Mirim. Valquíria em Dissé Rosado. E turma boa! E o café hoje, quem preparou foi o nosso amigo Ricardo Fernandes. Ricardo Fernandes... ele não preparou só um café. Na realidade, eu estou vendo aqui que ele preparou um buffet. Ou mesmo, como todos chamam logo cedinho, aquele coffee break. E o coffee break que o Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá da Cidade Alta, quando você for na Cidade Alta, procure o estacionamento do Ricardo Fernandes. Precinho lá em conta e com certeza é um atendimento VIP. Ele preparou um coffee break, gente, justamente para... o Marcos Brito ficar satisfeito, né? Porque o Marcos Brito é bem fastioso, para não dizer o contrário. Hoje o café é com leite, biscoito ao leite de cabra, pão na chapa, beiju e ovos fritos. E aí o Marcos Brito pergunta para o Ricardo Fernandes: ô Ricardo, tem biscoito ao leite de cabra, e aonde é que está o leite? Que? Os meninos não querem nada. Tem biscoito ao leite de cabra, ainda quer o leite. E a criançada gosta também, viu? Ô, dona Lourdes. Não quer nada, velho. É folgado. Brito. Esse menino é folgado, viu? Dá um biscoito de leite de cabra, ainda quer o leite. Ele ficou procurando onde é que tava o leite de cabra. Que isso? Tem leite sim, amigo, mas não é de cabra. Tenha calma. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Ô, Valéria, dá um jeito nesse Brito. Adoro. Ô, Brito. Eita, nós. Gente, deixa eu terminar o jornal. Que em Deus possamos caminhar com gratidão, buscando sua orientação e permitindo que sua paz inunde nossas almas. Que a fé seja nossa bússola e a esperança nossa âncora, guiando-nos através dos desafios e celebrando as alegrias que Ele nos oferece. Que este dia seja uma oportunidade para refletir o amor divino
em tudo que fizermos. Bom dia a todos, um forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço a todos e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.